Deus seja louvado. Amém. Vamos ler, irmãos, a palavra que nos veio ao coração no livro de Jeremias, no capítulo 2. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade, do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Israel, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade, tornando-se levianos, e não disseram: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de charnecas e de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizavam por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei, porquanto passai as ilhas de Quitim, e vede, enviai a Quedar, e atentai bem e vede, se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, postos não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Acaso é Israel um servo, ou um escravo nascido em casa? Porque, pois, veio a surpresa, os filhos de leão bramam sobre ele, levantaram a sua voz, e puseram a sua terra em assolação, e as suas cidades se queimaram, e ninguém habitaram nelas. Até aqui, irmãos. Amém. A Irmandade se lembra que nós estamos aqui bem no início do livro de Jeremias, é o capítulo 2, e no capítulo 1 se deu a escolha, o início da missão de Jeremias. E não foi ele que se autoelegeu, se candidatou para ser o que foi, mas a escolha veio do alto, veio de Deus. E quando ela vem de Deus, ela vem com suporte, ela vem com condição. É como uma grande empresa que tem lá funcionário, ela contrata, mas ela dá ferramenta para o funcionário trabalhar. Então Deus
Uma vez que ele escolhe, está com ele tudo o que o escolhido precisa para desempenhar a função da escolha. Então, aqui no primeiro capítulo, os irmãos lendo, e até já sabem, que foi o encontro, a escolha. E Jeremias, por sinal, ele nem se sentiu em condição. Há pessoas que elas se sentem autossuficientes para tudo. Ela é a que mais sabe, a que mais entende, a que mais compreende. Mas com Jeremias não foi assim, não. Jeremias, ele se sentiu desprovido de tudo. Tanto é que, sendo um homem, ele disse: eu sou criança. Eu sou criança porque a criança não tem defesa própria. Ela é inteiramente dependente. Quando ele disse: eu sou criança, ele chamou para si a condição de incapaz e de dependente, carente de ajuda. E disse Jesus num dos evangelhos assim: sem mim nada podeis fazer. E a palavra, como sempre, ela cabe no coração de todos aqueles que tiver apetite para aceitá-la. E ela só vai fazer bem. Nunca a palavra de Deus fez mal a ninguém, só bem. E ela ecoa nesta manhã para todos aqueles que estão participando do culto, para fazer bem a todos nós. Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus viu esta forma humilde de Jeremias. Irmãos, tem muitos dons que por falta de valores, eles acabam sendo empobrecidos. Mas tem dons que eles crescem com valores. A pessoa, ela pode ser muito eficiente, mas se não tem dentro dela os valores da simplicidade, da humildade, a falta disso compromete a competência que ela tem. Deus quer então fazer o que com a gente? Além de dar para nós dons, Ele quer dar condição para praticar os dons. Então Jeremias disse: eu sou uma criança, eu não sei falar. Moisés também disse, quando escolhido por Deus e chamado: eu sou pesado de língua, fala com meu irmão, ele fala melhor do que eu. Mas este assunto, irmãos, ele sempre esteve rodeando o ser humano, que é o sentimento de autossuficiência. E bem-aventurado é aquele que se sente dependente de Deus. E quando ele disse isso, logo o Senhor disse para ele: não digas eu não sei falar, porque desde o ventre eu te escolhi, eu te chamei. E está escrito que ele tocou com a mão nos lábios de Jeremias, e naquele toque ele deu a palavra, o dom da fala, da profecia para Jeremias. E neste segundo capítulo já é Jeremias trabalhando, pregando, representando o ser sagrado, falando pela vontade de Deus. E aqui ele é enviado a Jerusalém para repreender o povo que vivia num período de rebelião. E sempre foi assim, irmãos. De vez em quando um vírus passa pela terra, pelas nações, entra rebelião num lugar, rebelião no outro, mas também entra alguma rebelião numa casa, numa família, num pai, numa mãe, num jovem.
entra um sentimento de revolta, de insatisfação. E esse tempo pandêmico, irmãos, esse fato ocorre com mais vezes. Um se rebela aqui, o outro se rebela lá, e todo aquele que se rebela não consegue ficar quieto, ele externa o que ele tem dentro. E além de prejudicar ele, prejudica os outros. Acho que está dando para todo mundo entender a palavra. Mas queira Deus que nesta manhã a doçura da palavra elimina qualquer sentimento de rebelião. Aonde estiver. Então Deus olhou tudo isso porque Ele acompanha o seu povo. Irmandade não pensa que nós vivemos neste mundo sem ser visto por Deus, sem ser acompanhado por Ele. Ele acompanha a minha casa, a tua casa. Ele acompanha as igrejas grandes, Ele acompanha a salinha lá na ilha, na barranca do rio. Ele acompanha os grupos que estão congregados em lugares distantes, onde não tem nem orquestra, onde não tem organista, onde não tem órgão. Ele acompanha de perto. E acompanhando Israel, Ele então envia Jeremias lá para repreender aquele mal, apaziguar, apacentar, acomodar. E a palavra que Deus manda nesta manhã para todos nós, ela está indo aqui, ali e acolá para apacentar, para acomodar, para encher de paz alguma alma atribulada, alguma família onde a rebeldia entrou, afetou o filho, afetou a filha, e para provocar pai e mãe se rebela, vai onde não deve, faz o que não deve. Fez até aqui, a tua rebelião acaba nesta manhã. Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus expressou a sua fala na boca de Jeremias com tudo aquilo que nós acabamos de ler, que ele lembrou tudo, a trajetória lá da saída do povo hebreu, tudo que ele fez, caminhou no deserto, proveu tudo no deserto onde tem falta de tudo, ele não deixou faltar nada, ele deu alimento, ele deu água, ele deu sombra, era aquela nuvem que quando andava o povo andava, de dia ela se fazia uma luz e clareava tudo, era Deus dizendo, eu não vos desamparo, eu não vos deixo. Aonde não tinha saída e nunca ninguém tinha transitado por ali, Ele abriu caminho, no Jordão, no Mar Vermelho. É isso que agora Ele fala, eu fiz tudo. Vocês estão se rebelando por quê? Bendito seja o nome do Senhor, fiz tudo, dei tudo. Quem sabe alguém está meio revoltado, eu peço, Deus não me faz, mas Ele já te fez tanto, e vai fazer tanto, e só pelo fato de estar ouvindo a palavra, que Ele está te fazendo tanto, e ainda hoje Ele vai fazer tanto por ti. Bendito seja o nome do Senhor. Então Ele prossegue, aqui trazendo a lembrança, tudo aquilo que Ele fez pelo povo, e depois ele reclama, não é, irmãos? Ele reclama, o povo, vocês fizeram duas maldades, a mim me deixaram. Ele reclama que eu não estou perto, mas não foi eu que saí, vocês que me deixaram. Vocês reclamam que vocês estão sozinhos, mas eu não deixei ninguém, vocês que deixaram.
reclama porque não fala mais língua, porque não sente mais a presença de Deus. Mas eu não deixei ninguém, você que me deixou. Você está olhando para outro lugar, está atraído com uma outra coisa, pouco ora, pouco extrai da oração, tudo aquilo que contribui contigo. Tua casa era feliz, tua casa era alegre, e agora você está falando que Deus te deixou? Não. É Ele dizendo aqui, vocês que me deixaram. Glória ao nome do Senhor. Quando fala, eu sou a sua sombra à tua direita. Quando fala lá no Salmos 91 também, Salmos 23, e fala de sombra, irmão, eu só tenho jeito de me abrigar sob uma sombra. É só eu me aproximar daquilo que projeta a sombra. Eu vou para o lado dela, eu fico coberto, eu saio de perto, eu fico sem sombra. E tem gente ardendo no sol da prova, da angústia, porque você está fora da sombra. Mas hoje Deus vai te levar para baixo da sombra, e a tua alegria será devolvida. A mim me deixaram. A mim me deixaram o manancial das águas vivas. Quando ele fala manancial das águas vivas, ele está dizendo assim, aqui não tem falta d'água, é o manancial. Não depende de chuva para ter água. Aqui não tem crise, ele está querendo dizer. Tudo pode ser afetado, mas o manancial aqui não. Quem cava um poço pode ficar sem água. A falta de chuva pode secar um rio, mas esse manancial não seca. E ele ainda prossegue, mas cavaram cisternas rotas para si. Cisternas rotas é a cisterna que pode pôr água quanto for, que ela não segura. E quanta gente deixa o manancial e fica cavando sua cisterninha. Sua cisterna do eu, a cisterna do seu individualismo, a cisterna da sua inteligência, a cisterna da sua capacidade. Só que isso é tudo cisterna rota. Acaba. O homem pode ser tão entendido numa matemática, na economia, que de repente ele começa a fazer a gestão de um grande trabalho e o trabalho vai para baixo, vai para o vermelho. É a cisterna rota, porque só em Deus existe a sabedoria eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Então hoje o Senhor nos conclama a irmos para o manancial das águas vivas. Senão o marido faz uma cisterninha, a esposa uma outra cisterna, dele é rota e dela também, e a casa fica sem água, ficando sem água fica sem vida. Cai de joelho e vamos ao manancial. Não tem crise. Está havendo crise no mundo de muitas formas. O céu continua do mesmo jeito. Deus está no mesmo lugar. O poder é o mesmo. A força é a mesma. A capacidade é a mesma. Os homens tinham e não têm. Quem estava em cima está embaixo. Uns de baixo foi para cima. O do norte foi para o sul. Mas Deus continua no seu lugar. É o manancial inalterável. Não tem mudança. E o manancial está aqui entre nós. Dê glória ao Senhor. Dê glória ao Senhor na tua casa.
que o manancial está aberto para regar a tua casa, a tua família e aquilo que está secando na tua existência. Por isso que confiar em nós é cisterna rota. A cisterna rota não retém água. Fazer cisterna, eu faço do meu jeito, o outro faz do jeito dele, é tudo cisterninha, mas cedo da manhã acaba a água, acaba recurso, acaba tudo, falta água, falta tudo, falta vida, não é, irmãos? E queira Deus que onde quer que nós estivermos ouvindo esta santa palavra pelo mundo todo, quem sabe, em algum cantinho desta terra, a palavra está minguando. O povo está indo embora. Eu vou pregar essa palavra, irmãos. Quem sabe em algum canto está minguando. O que é de Deus não mingua. Se está minguando, é porque está tirando da cisterna rota. Mas vamos clamar a Deus aonde esta palavra está chegando. Vamos nos humilhar e cair de joelho diante do dono do manancial. Assim que passar todo esse processo, aleluia, que o manancial jorre água nas igrejas grandes, na salinha, nas ilhas, nas barrancas do rio, do outro lado do mundo, lá na tua casa, o manancial jorrará água. Não pode faltar água. Bendito seja o nome do Senhor. E quando esta água jorra, ela supre tudo. Ela supre o espiritual, supre o material, supre os nossos filhos. Tem tudo, todos os ingredientes neste manancial. Tem paz, tem tranquilidade, tem equilíbrio, tem doçura. Glória ao nome do Senhor. É uma manhã tão rica que Deus nos concede, porque o manancial está soltando água pela terra. Homem de Deus, que atende, que prega, que socorre, que visita, está percebendo que não é como era, não tem como tinha. Ajoelha-te e ora, o manancial está à tua espera. O povo espera. Vão voltar depois que passar tudo isso com muita fome, com muita sede. Só vai ter água no manancial. As cisternas vão fechando, vão secando. Tem gente que corre para lá e pensa que é seca. Corre de um lado para o outro, pensa seca. Aqui nunca seca. Glória ao nome do Senhor, pois em Cristo tem a palavra da vida. Bendito seja o nome do Senhor. Neste manancial tem inteligência, sabedoria, ciência, conhecimento. Nele tem o dom da palavra, o dom da música, tem o dom da criatividade, da inteligência. Em Deus está a plenitude de tudo, não tem falta de nada. Glória ao nome do Senhor. Ele te dota de algum valor vindo dele, e daqui a pouco tudo aquilo, o livro que a gente abre, olha e nada entende, abre e a gente passa a enxergar o que não enxergava. Chegada, pois, a tarde daquele dia, primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe:
Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E aquele a quem perdoardes os pecados são perdoados, e aqueles a quem o retiverdes lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Até aqui. Amém. As criancinhas todas, talvez alguns ainda bem pequenininhos, não conhecem, não entendem, mas aos pouquinhos nós estamos percebendo assim que está havendo uma evolução na familiarização da obra no meio das crianças. As crianças estão lendo, quem não está lendo não sabe, está ouvindo a mãe falar, o irmãozinho mais velho falar, a irmãzinha contar. Ou seja, Deus criou neste período prolongado de uma reclusão física uma situação que está abrindo a porta para a nossa infância. Hoje as crianças respondem as coisas com muita facilidade. E como a palavra ela é curta e é uma reunião de jovens e menores, os meninos, as crianças se lembram do que diz a palavra sobre Jesus, não é? Como ele nasceu, aonde ele nasceu, como ele viveu, as muitas coisas que Jesus ensinou, o sofrimento que ele teve, o fim que ele teve, enfim, a história de Jesus, as crianças praticamente todas já sabem. E aqui, onde nós estamos lendo, é onde finaliza a história física de Jesus quando ele estava num corpo humano. E daqui para frente já entra num outro estágio. Ele cumpre a missão, ele ensina, ele faz a base da igreja com aqueles discípulos que andaram com ele, é a base, por isso que tinha coisas que era para a multidão e tinha fala que era só com eles. Eles eram discípulos do Senhor. Então, aqui, já neste capítulo, já é o finzinho. É onde tudo, ou quase tudo que tinha sido prometido lá atrás, e tudo ainda era um ponto de interrogação, agora vai se finalizando. Por quê? As crianças são assim, elas têm pressa, elas são curiosas. Eu me lembro que punha as crianças no carro para fazer uma viaginha, você nem saiu da garagem, já perguntava se estava longe.
se que hora que ia chegar. Andava uma quadra, chegou? Não, ainda não. Aí tinha que passar, tinha que andar. Por quê? É uma viagem a vida. E um dia declara o outro dia. Então aqui eles estavam vivendo um finalzinho, e a gente pode ver que alguns deles tiveram problema, os discípulos, não é? Aqui ele já tinha ressuscitado, ele tinha prometido, e os meninos, lembra bem assim, é como se fosse, por exemplo, eu tenho dois irmãos, tudo pequeno, e o protetor da família, qual que é? O pai, tudo é com o pai. Se tiver um barulho de noite é o pai, se dói alguma coisa, o pai tem que tomar providência, o pai é que procura trazer o pão para casa, o pai tem que olhar, fazer uma boa gestão, isso junto com a mãe. Mas aqui eles se sentiram como sem pai. Tinha Jesus com eles, Jesus estava sempre perto, fazendo maravilhas. Enquanto a coisa está boa, irmão, é bom demais. Enquanto era só maravilha, era Jesus andando por cima do mar, era ele fazendo o cego enxergar, era Lázaro ressuscitando, era o filho da viúva de Naim que estava indo já para ser sepultado. Daqui a pouco Jesus chega, para e fala para a mãe, não chores, e toca naquele menino, ele levanta. Ah, que tempo glorioso! Irmãos, era a estrutura da igreja primitiva. E agora aqui os meninos observaram que Jesus já tinha ressuscitado. As mulheres já tinham visto ele. E aqui já à tarde, como nós acabamos de ler, tudo estava fechado, os discípulos escondidos, não tinha trânsito, não tinha pessoas para andar por conta do próprio sábado. E o que ocorreu? Os discípulos se viram sem pai. Mataram, falaram que ressuscitou. Se mataram ele, o que vão fazer conosco? Aí se entraram no lugar, ficaram lá escondidos, e de repente, cerradas as portas da cidade, onde os discípulos estavam com medo dos judeus, tinham ajuntado, chegou Jesus e se pôs no meio deles e disse, paz seja convosco. Paz seja convosco. Então os meninos, as crianças, os jovens, os pais, nunca a gente deve esquecer que até naqueles momentos que o terror nos toma, a angústia nos toma, a aflição põe num canto da vida uma família, encurrala uma jovem, é um desemprego, são tantos problemas que acaba colocando num cantinho da vida uma família inteira. Glória ao nome do Senhor. Mas como Jesus chegou lá onde eles estavam, com medo, para dizer, me ausentei 3 dias, só 3. E eu avisei para vocês que no 3º dia eu ressuscitaria. Então a primeira palavra, paz seja convosco. E nesta manhã, crianças, nesta manhã, pai e mãe, e todos aqueles que estão ouvindo a palavra, tu estás num canto, e não vê porta, não vê janela, não vê fresta e não vê nada, mas a força da palavra, a força desta paz, vai fazer uma obra. Paz seja convosco. Homem desempregado, paz seja convosco. Jovens aflitos, olhando de um lado para o outro e não vê como fazer. Menino e menina, paz seja convosco.
Paz seja convosco nos caminhos de terra, paz seja convosco nas fazendas, paz seja convosco no sítio, paz seja convosco nos lugares nobres. Paz seja convosco, pregador da palavra que está num canto sem saída. Paz seja convosco, pai de família, que hoje vai para a panela o restinho do todo. Paz seja convosco, porque ainda hoje o Senhor proverá. Paz seja convosco, tu que estás aqui. Quando ele fala paz seja convosco, isso não é uma palavra vazia. Ele está querendo dizer para ele, paz seja convosco, deixa comigo, eu cuido, eu sei o que faço, não vai acontecer nada. É como quando dentro da casa a família da gente está um pouquinho desequilibrada, a gente fala, fica em paz, fica em paz. E hoje o Senhor Jesus, que nunca vimos eles em pessoa, ele entra no meio da obra espalhada por todo este mundo e anuncia para esta família santa, paz seja convosco. Quando ele diz paz seja convosco, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei aonde eu vou chegar. Os meninas, crianças que cobram tanto do pai e o pai não está fazendo, é porque ainda não deu. Mas põe o teu joelho no chão e o Senhor te anuncia, criança, paz seja contigo. Já já Deus vai te dar uma grande alegria. Paz seja convosco. Paz seja com todos aqueles que apacentam o rebanho. Paz seja contigo que atende a salinha no sítio, que reúne 2 ou 3 e que agora não sabe onde quer que eles estão, um para o canto, o outro para o outro. Que saudade, que saudade. Ainda nesses dias uma menina gaga, e ela gravou, me mandou mensagem, que saudade. Da glória a Deus, paz seja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. Como vai ser? Como será? E o amanhã? E o mês que vem? E o meio do ano? E a faculdade? E a formatura? E o casamento? E isso? E aquilo? A resposta é uma só. Paz seja convosco. Aleluia! Deus está fazendo um trabalho que daqui a pouco Ele tira o tapume da obra. Aleluia! E a obra vai estar pronta. Paz seja convosco. Pai, paz seja contigo, mãe, casal. Mas para onde que a gente vai? Paz seja contigo. E depois, um pouquinho mais para frente, ele fala mais alguma coisa. Se retira até porque Tomé não estava lá. Irmãos, o Senhor não marca a hora para passar. Mas quem estiver no lugar que deve estar, sempre vai encontrar com Ele. Mas depois, num dado momento, Ele assopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Hoje nós estamos vivendo um momento que tem que usar máscara de proteção. Não pode assoprar, não deve soprar ou espirrar, proteção de um para com o outro. Mas Jesus assoprou, e o assopro dele só fez bem, o assopro dele constrói,
o assopro dele reveste. Foi num sopro que ele pegou o homem modelado pelo barro e assoprou, e nasceu o primeiro homem, e assoprando. Vai finalizando a palavra. Aleluia. O Senhor vai dar um assopro na tua casa. O Senhor assoprará na sua obra, e de uma hora para outra o que não tinha terá, o que a gente não via veremos, aonde eu não apalpava eu vou abraçar. Fala de assopro, fala. O Senhor está soprando na obra, assoprando nas casas, e queira Deus que nesta manhã, deste assopro divino, que não tem força do vento, mas do seu próprio poder, que neste assopro, alguma criança de 4 anos, 5, 6, 10 mais ou menos, receba a promessa do Espírito Santo. Que o avô, no assopro, aquilo que não se cria por meios nenhum, no assopro de Deus, tudo se forma. Modelou o homem, a terra, o barro, fez e depois, no sopro, vida. Tem alguma coisa na tua casa, na tua vida, sem movimento? No assopro de Deus vai surgir o que não existia. Deus vai dar vida no seu assopro. Tua casa ganhará alegria, como falamos ainda hoje, no meio desta noite tão prolongada espiritualmente. O Senhor vai assoprar. Hoje Ele está passando na terra de novo, visitando a obra. Às 14 horas Ele vai assoprar de novo. À tardinha, o culto online, Ele assoprando nas casas, na obra, no ministério. É Ele fazendo milagres, é Ele criando caminhos, é Ele consertando o que precisa. Porque tudo o que Ele fez foi restaurar, foi consertar. Então, crianças, clamem a Deus agora na última oração. Jovens, aquele Jesus que assoprou entre os discípulos, vai assoprar aí na tua casa. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens?
qual é a tua terra, de que povo és tu? E ele lhes disse, eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque lhe o tinha declarado. E disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse, levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Até aqui. Amém. Irmãos, como a juventude, as crianças, nesse tempo que ficou antes da pandemia, nos espaços infantis, e os escritos sagrados foram debulhados às nossas crianças, numa ilustração de fácil compreensão, por aquelas irmãs que Deus vem se servindo para estar com elas. Então, hoje a gente perguntando para alguma criança, a hora que falar de Jonas, ela já dá a história do Jonas para a gente. Então, nós temos hoje já uma meninada assim, bem instruída, esperta, inteligente, que se antecipa. Bendito seja o nome do Senhor. E falando da igreja adulta, que lê Bíblia, não se lê muito como devia, mas lê Bíblia. Tem gente que não lê Bíblia, lê tudo, quase tudo, sabe tudo de política, sabe tudo de esporte, sabe tudo das nações, sabe da bolsa de valores, sabe dos valores da moeda. Se perguntar de qualquer nação, sabe tudo, mas não sabe da Bíblia, não lê Bíblia. A Bíblia, até na igreja tem quem tem a Bíblia e não leva a Bíblia. E este livro é o livro dos livros, irmãos. E o conteúdo que nele tem não envelhece, não perde a validade. E não há nenhum ser humano neste mundo que tudo que tem dentro da Escritura Sagrada deixaria de lhe ser útil, porque a palavra de Deus ensina tudo, ensina a ter, ensina a perder, ensina até a chorar, ensina a amar, ensina a perdoar, ensina até prosperar. E o próprio apóstolo, ele chega a uma conclusão que ele fala, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Quando ele fala, aprendi a contentar-me com o que tenho, ele não está dizendo, eu me acomodei, eu cruzei os braços, não. Ele percebeu que aquela medida era a medida que Deus lhe destinava, então ele quis fazer o quê? Por que eu vou me bater mais? Por que eu vou me desgastar mais? Tem uma coisa mais útil para eu me desgastar. Então ele fala,
Aprendi a contentar-me com o que tenho. Aprendi a ter, a perder, a chorar, a rir, enfim. Ele descreve lá uma série de coisas, tudo gerado pelo poder de Deus, pela capacitação divina na vida do homem. E tudo está na Bíblia. Ensina a criança, ensina a educar filhos, ensina a ser patrão, ensina a ser empregado, ensina a todo mundo. Bendito seja o Senhor. E hoje veio aqui nesta manhã para nós esta passagem de Jonas, que todo mundo sabe, o amor de Deus manifesto, os planos de Deus manifestos sobre o povo de Nínive. Eles chegaram num estágio de decadência muito grande. Aqui fala em malícia. E os irmãos sabem que o mundo em que a gente vive, ele é assim. Não é um mal pontual, isolado num canto, é uma malícia, é uma maldade que encheu a terra. Lá, nos tempos de Nínive, abrangeu todo mundo, e isso chegou a Deus. E Deus, ele tem o tempo dele, que não é o meu, não é o de ninguém que está assistindo a palavra, que está ouvindo a palavra. Deus tem um tempo dele que é só dele. E o tempo dele é exatamente o tempo ideal. E para nós que estamos ouvindo esta santa palavra, o Senhor manda ela já te dizendo: tenho o meu tempo. E o meu tempo é o tempo ideal. Bendito seja o nome do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a ele dizendo: levanta, vai lá para Nínive, clama contra ela, que a malícia dela subiu. Mas por que ele não quis ir? Pode ser que eu falando, ele se arrepende. Esse povo tem que pagar o que deve, esse povo tem que sofrer, esse povo é rebelde. Pode ser que eu falando com eles se arrependam, e eu não quero isso. Já cansei. A Bíblia não fala, a Bíblia é resumida, mas com certeza ali já cansei, já dei o que eu tinha que dar. E tem gente ouvindo a palavra, e estas são as tuas palavras: já cansei, eu não aguento mais, eu vim até aqui, e tem que ser assim, eu não vou mudar, aqui chegou. E hoje Deus pega esse teu planozinho, esse teu projetinho, e rasga ele, ó. Rasgadinho. Está rasgado. O tempo de Deus é o tempo ideal. A misericórdia de Deus vai além da minha medida, da tua medida, da medida de qualquer um de nós, pois Ele enxerga o interior, Ele ama incondicionalmente. Bendito seja o nome do Senhor. E Jonas olhando para ti: eu vou falar, se eu falar eles voltam atrás, eles não merecem. Quem é o homem para dar sugestão a Deus? Quem é o homem para dizer eu não vou? Quem é o homem para dizer eu não faço? Quem é o homem para dizer eu não quero? Quem sabe em algum lugar desta terra, alguma voz humana está dizendo: eu não quero, eu não aceito, eu não vou, eu não admito. E o Senhor responde pela sua santa palavra: você não quer, mas eu quero. Você não vai, mas eu vou. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não vou não. E de fato ocorre isso. Tem gente que é tão teimosa que pode falar tudo com ele não muda de opinião. E tem gente ouvindo a palavra que é assim. Tem que ser o que ele quer.
Ai de quem contrariá-la, ai de quem contrariá-la. Uma certa vez, ouvindo um grupinho até de irmãs, né? Estava fazendo alguma coisa. Na verdade, eu estava caminhando e vinha vindo umas irmãs caminhando mais para trás e falaram um pouco alto. E o que eu vou fazer? Eu tenho ouvido. E uma dizia assim: meu marido, cada um falando do seu, meu marido é um anjo, ele é um doce, ele não tem voz para nada. E eu dentro de mim, e ai dele se falar. Porque tem gente que não admite. Se tem 2, junta, é ele que sabe. Se tiver 3, é ele. Se tiver 10, é só ele. Se for 50, é só ele. Mas aqui entra aquele que tem a fala sobre todas as falas. Glória ao nome do Senhor. Então você vai lá em Nínive. Deus não perguntou para ele: olha, você vê o que você pensa, eu te sugiro que você dá um pulinho lá em Nínive. Não sei se você quer, se está disposto. Não. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, que a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou de fato, mas se levantou com outro propósito. E a gente, como humano, a gente imagina que a gente faz o que quer, a hora que quer. Quando Deus quer, já que eu não faço por outro para fazer, Ele também faz. Mas quando Ele quer que seja esse ou aquele, não tem como fugir, não tem para onde ir. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele foi, achou lá um navio que ia para Tarsis, pagou passagem, desceu dentro dele para fazer a sua viagem, um plano de tranquilidade, eu vou ir pronto. Ele estava tão tranquilo que ele foi dormir. E está escrito aqui que ele dormiu um profundo sono, dormiu gostoso. Mas Deus tem jeito de acordar quem dorme. Tem alguém da tua família dormindo? Tem alguém na tua casa dormindo? Tem algum filho que está dormindo espiritualmente? Teu maridinho está dormindo espiritualmente, a tua esposa está dormindo. O Senhor te anuncia: vou acordá-lo, vou despertá-lo. Bendito seja o nome do Senhor. E de repente, no meio da viagem, vento, temporal, onda, risco, aleluia, até que as coisas, irmãos, cresceram demais, e está escrito, e começaram a jogar as suas fazendas fora do navio, os bens que tinham, o que estavam transportando, coisas de valor, foram abrindo mão, jogando fora, lançando no mar, e está escrito aqui, para aliviar, precisa aliviar. E nesta graça, tem tempo que precisa aliviar. Nós estamos enchendo esse nosso navio de muita coisa que tira o nosso tempo. A gente não tem tempo para mais nada, porque o navio está cheio. Está cheio de quê? De ocupação. Mas que ocupação? Quanto eu ganho, quanto eu compro, quanto eu quero. E mensagem, vai mensagem. E entra aqui, digita ali e vai para cá. E o navio está cheio. Segunda não congrega porque o navio está cheio de coisas do social. Terça também não for, deixa que terça eu vou na quarta no online. Na quarta também não vai. Se era presencial, agora ficou bom porque é online. Não precisa nem sair de casa, mas o navio foi enchendo, nem presencial e nem online. O navio está cheio.
Se antes dava porque tinha a falta de trabalho, o dinheiro não entrava, o salário não vinha, as contas atrasavam, aí conseguiu tempo. Mas depois o Senhor abriu a porta e o navio está cheio, não tem tempo para mais nada. Não dá tempo para tocar, não dá tempo para orar, não dá tempo para congregar e o teu navio está cheio. Tem tempo para os amigos, tem tempo para academia, tem tempo para isso, tem tempo para aquilo, e o teu navio está carregado. E hoje o Senhor manda esta palavra lá para salvar a vida, aliviar o navio. E o Senhor te anuncia: alivia o teu navio. Alivia o teu navio desta carga pesada, do material, do excesso de busca por aquilo que é terreno. Porque mais vale a vida do que o trigo, mais vale a vida do que a fazenda. Se quiser salvar o trigo, pode perder a fazenda. Mas se abrir mão da fazenda, você pode salvar a vida. Veja o que está escrito para Paulo: a minha graça te basta. Se a fazenda te falta, a minha graça suplanta tudo, ela repõe tudo, ela compensa tudo, ela cria tudo, ela gera tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim, irmãos, não deu certo porque tinha que achar a causa. Eles começaram entre eles: mas por que isso? Não é normal? Normalmente, a Escritura, assim, o trabalho de Deus, é que não fala que tempo que era. Mas tem tempo que não é nem tempo de viagem. É tempo de muito vento, é tempo de muito contratempo. Então, quem tem experiência até tem horários e períodos certos para viagem, a fim de não ter problema. Mas Deus trabalha normalmente fora desse nosso tempo, dessa nossa lógica. Quem sabe eles ali, mas não é tempo de vento assim. E está uma coisa muito anormal. Você não está sentindo que tem alguma coisa? Você fez alguma coisa? Eu não. O que você tem para falar? Eu também não. E você? Eu também não. Irmão, tem gente que o seu navio vai afundando, ele não procura achar a causa. A casa está mergulhando no fracasso e não procura a causa. A família está falindo e não acha a causa. Não acha o Jonas. Está lá dentro de casa, a família era fervorosa, de 5 congrega 3, de 3 só vai 1, e olhe lá quando, e o navio está indo, está tudo perdendo. E ninguém procura a causa. Um culpa um dá uma desculpa do outro. Às vezes até quem atende a obra está vendo, ali tinha irmãos, agora não tem, aquele não vem mais, o outro não vem mais, o outro também não vem mais, aquela família não vem mais. É assim mesmo, quem é de Deus não vai embora, e você não acha a causa. Mas hoje está aqui a palavra, você vai encontrar a causa. Se faltar umas colheradas de mel para o tempero do pão celestial, se faltar um pouco de doçura no atendimento da obra, vem do céu a doçura. Aleluia! Para que aquela irmandade não mergulhe neste mar. Bendito seja o nome do Senhor. As empresas são assim, quando está faturando, mas não está ganhando, tem que achar a causa, senão vai para falência. Era assim aquela embarcação, está tudo, e a causa? Deus está levando dentro do íntimo de cada um, aonde está a causa. Teu navio,
que é a figura da tua casa, a figura daquilo que te preocupa, não vai naufragar. Não vai naufragar. O importante é achar causa, irmão. Tem gente que afunda e não acha. Põe culpa em todo mundo. A causa, eu não vou congregar porque me falou, eu não vou porque, eu nem vou tocar mais, porque fiquei esse tempo todo sem tocar, agora eu vou tocar. Você vai fazer greve? Vai fazer greve? Será que Deus fica menor? Será que Ele deixa de ser o que é? Ele perde força? Ou a sorte é tua de continuar tocando, glorificando, servindo, dando glória ao nome do Senhor? Eu não vou, quero ver quem me faz. Não fala assim não. Não fala assim não. E Deus é soberano. Ele busca a gente sem correr atrás da gente, aonde a gente estiver. Você vai para Nínive e acabou. Você tem que congregar. E você tem que congregar. A cama é cara, não vai te ajudar. A tua comida é a melhor possível, vai nos melhores restaurantes, mas lá não tem comida para a alma. Teu colchão é caro, teu carro é o melhor, mas a alma não vive de carro. A alma não come bacalhau. A alma não vive em restaurante. A alma vive de Deus. Você não quer atender esta palavra aqui hoje? Aleluia, Deus vai acalmar o vento, acalmar o teu mar, e a tua viagem será de paz. Lançaram sorte, irmãos, e o segredo de tudo isto é a gente procurar da parte de Deus ter sensibilidade para encontrar os porquês. Por que eu tinha uma alegria e agora não tem mais? Por quê? Por que o meu lar era um lar fervoroso, ele está morrendo? Por quê? Por que os meus filhos estão silenciosos? Por quê? Pai, mãe, observa os teus filhos, veja o porquê de tanto silêncio, de tanto encolhimento. Encontra a causa. Pode ser que a causa esteja no pai que briga muito, que a mãe que questiona demais, e os filhos estão tristes, e o navio está afundando. É a palavra de hoje. Mas eu gostava de ir, nem quero em reunião da mocidade. Por quê? Vai na reunião quando? Depois de casada? Não tem problema. Depois de casado? Não tem problema. Mas veja por que desejava e não deseja. Por que ia e agora perdeu a vontade. Acha a causa. É alguma companhia? É algum ambiente que frequenta? É alguma coisa que ninguém sabe? Hoje o Senhor manda esta palavra. Alivia o teu navio hoje. Glória ao nome do Senhor. Alivia o teu navio. E seja qual for o trabalho que Deus nos dá de realizar nesta obra, aleluia, está havendo alguma mudança para pior, vamos orar. Onde está a causa, meu Deus? O porquê disso, meu Deus? O problema está em mim, eu estou me debilitando espiritualmente, está faltando luz, está faltando paciência, está faltando cuidado, está faltando equilíbrio, está faltando doçura. Cai de joelho. No shopping não vende, não há mercado no mundo que te dê isso, e o dinheiro não compra porque ele nada vale, mas o céu está aberto. Acha a causa, cai de joelho e ora. As virtudes virão, as linguagens descerão, as revelações virão, as conversões vão acontecer de novo.
A escolinha de música volta a encher, a reunião de jovens volta a crescer, a igreja volta a ter alegria. Meu Deus do céu, é o fim da palavra. Deus vai ajudar a aliviar o teu navio. Para salvar as almas, a vida, seu trabalho. Não te endureça, seja flexível. Jonas quis impor uma condição: ninguém impõe nada nesta obra. A direção não vai daqui para Deus, vem de Deus para nós. É Ele que fala, é Ele que dá ordem, é Ele que guia. Não é o homem de tão pouco tempo de vida que orienta a Deus. É Ele que nos orienta. É Ele que fala. Por isso que Abrão foi um bem-aventurado. Para tudo que Deus foi dizendo a ele, ele dizia: eis-me aqui. Abrão, eis-me aqui. Abrão, eis-me aqui. Ele não questionou, não. Oferece o teu filho. Meu filho ficou brigando? Não, eis-me aqui. Deixa tudo que você tem aqui agora, sua família, e vai para um lugar que eu não vou te falar agora onde é. Eis-me aqui. Mas o Jonas não, eu não vou, quero ver. Eu não vou lá não. Irmãos, nesta obra ninguém endurece contra Deus e resiste. Cabe a todos nós ter um coração flexível, de muito equilíbrio, de muita doçura. Ainda perdura comportamentos de dureza, tem que ser, vai ser, onde eu estou, até com os filhos, com a família, tem que ser, não tem que ser. Não tem. Assenta com a tua casa, com os teus filhos, com a tua família, e faz uma oração e você vai perceber que Deus vai assentar entre vocês. Esse espírito que está querendo tirar os teus filhos da graça, esfriá-los e levar embora, tem ordem da palavra para sair do caminho da tua família. Tua família. Mas que ele teve que ir, em Nínive teve, ou de um jeito, ou de outro. Quando Deus quer, Ele quer. Quando Deus quer, numa casa Ele trabalha, num irmão, num jovem, num pai, numa mãe, numa cidade, num estado, numa nação, aonde Ele quiser. Ele tem querer próprio, vontade própria, força própria, opinião própria, decisão própria, e tudo que Ele faz está certo. Em Caná da Galileia, no meio da festa, acabou o vinho. Com toda a programação e fartura, acabou. Porque tudo que é nosso é a figura da cisterna rota. Por mais capricho que a gente tem, daqui a pouco acaba. E acaba na hora que não deveria acabar. Acabar a luz, apagar as luzes de dia não faz tanta falta, mas se apagar de noite, então acabou o vinho no meio da festa. Todo mundo sabe. Chegou até Jesus e ele foi dito lá para alguém: faça tudo o que ele mandar, é ele que manda. Vocês estão procurando por Maria, mas Maria não é com Maria não, é com ele. Tudo é com ele, não é com João, não é com Pedro, não é com Maria, é tudo com ele. Então ele mandou: vocês enchem d'água, enchem as talhas de água. E está escrito, ele não falou enche até em cima não, ele só falou enche.